responder ao teu amor. Que sejas meu universo, não quero dar-te só o meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo que sinto e o que penso. Que de manhã seja o meu pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a presença e teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Vamos prestar atenção no que a gente vai cantar agora, nessa próxima estrofe do louvor. Vamos prestar atenção naquilo que a gente vai cantar. Amém? Que sejas meu universo, não quero dar-te só metade dos meus amores. Te quero todo o meu tempo e dos meus planos. Sejas meu universo. Amém. Vou fazer umas perguntas para vocês. Em nome de Jesus, não mintam, mas falem a verdade quando eu perguntar. Quantos de vocês ontem leram pelo menos um capítulo da Bíblia? Quantos de vocês separaram um momento com Deus? Não somente deitaram para agradecer, mas separaram um momento do dia de vocês para o Senhor, exclusivos para o Senhor. Era o que eu imaginava. 50%, 40% da igreja vivendo dessa forma, dessa maneira. O que vocês têm dado valor? É assim que nós queremos tanto a mudança? É essa mudança que a gente quer? Que nós queremos ter? A gente canta aqui: vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. O mundo não vai mudar se nossa vida não mudar. Se nós não mudarmos, não tem como a gente mudar o mundo, mudar as pessoas lá fora. É isso que acontece. A gente canta, canta, canta. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Os meus anos só canta. Mas não há mudança, não há transformação. Até quando a gente vai viver assim? Até quando nós vamos viver assim, dessa maneira? Não vai haver arrependimento? Nunca. Nunca vai haver arrependimento. Vão ser sempre as mesmas coisas. A gente tem que estar falando sempre as mesmas coisas. Não que isso seja um desconforto para a gente. Pelo menos para mim não é um desconforto falar. Até ao ponto que você crie uma consciência, que você consiga viver pelo menos o que as pessoas te orientam a fazer. Até quando a gente vai continuar vivendo essa vida mirrada de oração, leitura da palavra? Se nós não mudarmos, não vai haver diferença nenhuma se nós não mudarmos. É necessário que haja um quebrantamento, que haja arrependimento. Eu
Eu posso falar aqui 10, 20, 30, 40 vezes, mas se vocês não pedirem para o Espírito Santo convencer vocês do pecado, sinto muito, vocês vão continuar vivendo a mesma vida que vocês estão vivendo. Essa mudança, ela precisa ser um desejo do nosso coração, porque fazia parte dos homens de Deus da Bíblia, esse desejo pela mudança, esse desejo por mudar, ser conformados a cada dia à imagem e semelhança de Jesus Cristo. É por isso que a gente... Eu estava ali no louvor e o Espírito Santo falou assim: tem muita gente com a mão suja de sangue, porque fala mal dos outros, fala mal de liderança, contenda contra os irmãos, não pede perdão. A partir do momento que você pecou, querido, quando a gente peca, a gente não envolve só a gente e Deus, não. A gente envolve mais pessoas. Quando você peca, você tem que pedir perdão para as pessoas que estão ao seu redor, principalmente se você afetou elas. Não há arrependimento se você não pedir perdão. Não há arrependimento se você não pedir perdão. Você pode até pedir perdão para o Senhor, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te levar e vai te conduzir. Ainda mais se você pecou contra outra pessoa. Vai te levar e vai te conduzir a pedir perdão para essa pessoa também. Vamos parar de cantar. A gente é sempre ministrado sobre isso. Vamos parar de cantar aquilo que a gente não vive. Pelo menos tem que haver um desejo no nosso coração de querer mudar, de querer ser transformado. Mas não tem como haver mudança. Não tem como haver mudança se não houver essa dedicação. Não é fácil para mim também não pegar e parar o meu dia e poder separar um tempo do meu dia para o Senhor. Não é fácil para mim também não. Porque além das coisas que eu tenho que fazer para minha avó, para o meu avô, eu tenho que fazer na igreja e tudo mais, eu ainda tenho a batalha que existe dentro do meu interior, na nossa carne, para que a gente possa se colocar no lugar de oração, orar, ler a palavra. Mas por que não acontece isso? Por que vocês não conseguem vencer? Porque vocês já não estão andando mais no Espírito. Vocês já estão guiados pela carne. Por isso que as atitudes, a maneira de viver, o caráter não é transformado. Continua sempre sendo a mesma pessoa. Sempre a mesma pessoa. Não é mudada, não é transformada. Porque não tem esse momento de comunhão, não tem esse momento de entrega para Deus. Tem que haver esse momento de entrega, isso é primordial. Jesus fazia isso. Por que que eu vou me dar o privilégio de não fazer? Se o próprio Jesus, o Filho de Deus, fazia isso. A gente precisa mudar. Nós precisamos mudar. O Senhor tem falado muito comigo em relação ao que está acontecendo agora, de uns tempos para cá. Outro dia eu estava na intercessão, domingo agora, e foi bem claro o que o Senhor falou para mim. Ele falou assim: Lucas, a igreja está começando a viver o dia mal dela. Ah, mas a igreja sempre está passando por algumas coisas, momentos de apostasia, sempre está passando. Só que esse vai ser um momento diferente. O que veio no meu coração foi que Satanás, ele tem até um poder, ele é limitado em relação a tocar nas nossas vidas. Deus, ele limita a ação de Satanás para tocar nas nossas vidas, mover o reino espiritual. Ele é limitado para fazer isso. Mas o que veio no meu coração é que Deus, ele soltou um pouco dessa limitação para que os verdadeiros e os falsos comecem a ser distinguidos aqui nessa terra. Que o trigo e o joio comecem a ser divididos. O justo, o injusto, o verdadeiro, o falso. Isso foi o que veio no meu coração quando estava domingo na intercessão. Estava vendo uma batalha no reino espiritual em relação a tudo que estava acontecendo, em relação às vidas que estavam aqui. E o Espírito Santo foi e me falou isso. Tempos penosos, tempos trabalhosos. E a igreja continua vivendo de uma maneira mirrada. Não há mudança, não há desejo de mudança, não há querer.
não buscam viver uma vida inteira para Deus. As histórias da Bíblia, elas não são mentira. O que os homens e as mulheres de Deus que viveram aqui nessa palavra, na palavra de Deus, foram verdade, não foram mentira. Você não pode olhar para essa palavra aqui e pensar que você não pode viver ela. Você não pode viver aquilo que esses homens e essas mulheres de Deus viveram. Você tem que olhar para essa palavra e falar assim: Deus, eu quero viver essas coisas. Isso tem que ser gerado no nosso coração. Isso só é gerado no nosso coração em oração. Isso só é gerado no nosso coração em momentos de entrega para Deus. Não adianta querer. Não adianta querer. O querer, ele só expressa o desejo. Só há diferença quando você busca essas coisas. Você tem que buscar elas. Não vão acontecer imediatamente. Nunca acontecem imediatamente. Mas vão levar tempo. Porque você precisa ser trabalhado também. Nós precisamos ser trabalhados também. Mas tem que haver essa busca, esse desejo, esse querer. Não adianta você ficar parado no pé do monte. Eu não esqueço disso até hoje, no ato profético que a Vitória fez. A gente subindo, escalando o monte. Olha para cima, escala o monte. Não adianta. Não ia adiantar eu ficar parado no pé daquele monte, esperando que alguém me levasse até lá em cima. Eu teria que me esforçar para isso. Eu teria que escalar aquela montanha para eu poder conseguir chegar onde eu quero chegar. Para eu poder conseguir alcançar os propósitos de Deus na minha vida. E se não houver esse desejo, essa busca intensa por Deus, as coisas do mundo vão tomar os nossos olhos, vão tomar as nossas vidas e vão nos estragar. Porque Satanás, ele não está de brincadeira. O diabo, ele não está de brincadeira. Ele tem se levantado a cada dia mais com estratégias, com coisas piores para poder afetar a igreja, para poder tragar a nossa vida. Só que a gente continua vivendo da mesma maneira. É sempre falado aqui de comunhão com Deus, de orar, de ler a palavra. Não era para existir mais essas coisas. Não era para existir mais essas coisas. Sim, das pessoas que estão chegando, tudo bem. Mas agora, das pessoas, da gente que já está aqui há muito tempo, já está aqui há mais tempo, não era para existir essas coisas. E às vezes a gente pensa assim: eu quero muito de Deus, eu quero muito de Deus. Mas Jesus falou, quando ele fala com os discípulos em relação à ociosidade da vida, ele fala assim: vós não podeis fazer nem as pequenas coisas, quanto mais as outras coisas. A gente não consegue nem separar o nosso tempo para orar, para ler a palavra. Como é que a gente quer mudar o mundo? Como é que a gente quer pregar para as pessoas? Se a gente não consegue fazer nem as pequenas coisas na nossa vida. Só o que envolve a gente não consegue fazer. Precisamos mudar. Precisa haver esse desejo no nosso coração. Vamos abrir 2 Coríntios 3:18. Amém? Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Como eu falei, de glória em glória, mudança em mudança. Hoje eu estou de um jeito, amanhã eu estou do outro. Depois de amanhã, eu estou do outro jeito. A cada dia, sendo aperfeiçoados pelo Senhor de glória em glória, almejando esse desejo pela busca, pela intensidade, para as coisas de Deus. Eu estava conversando isso com o Espírito Santo, mas eu teve um determinado tempo que eu falei assim: Senhor, eu me converti. Desde que eu me converti, eu vi muita mudança na minha vida. Mudei muitas coisas. Mas parece que de um tempo para cá, parece que eu não tenho mudado. Parece que as coisas em mim não têm mudado mais. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O Espírito Santo foi e me mostrou.
João 15 fala assim, Jesus fala assim: eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que está em mim vai dar muito fruto. E eu falei assim: Senhor, então me mostra, o que você quer dizer com isso? Ao Espírito Santo foi e falou assim: Lucas, você estando em mim, você cresce até quando você está dormindo. Você cresce espiritualmente até quando você está dormindo. Mas você estando em mim, o que é estar em Cristo? É justamente isso aqui: leitura da palavra, oração, busca, entrega. Se não houver isso, se você não está fazendo isso, você não está em Cristo. Você está fora da videira. É a mesma coisa, se eu pegar minha unha, arrancar a minha unha e jogar ela aqui no chão, ela nunca mais cresce. Mas se ela continuar aqui em mim, enxertada, ela vai crescer, ela vai crescer, ela vai crescer. Então, se a cada dia nós não formos no Senhor buscar esse crescimento, não adianta nada. A gente vai continuar vivendo a vida que estamos vivendo. E sabe o que acontece em muitas das igrejas aí fora? Não há mudança. Não tem havido mudança porque as pessoas não têm nascido de novo. As pessoas não têm vivido o verdadeiro evangelho. Os pastores, os líderes não têm pregado a palavra verdadeira, aquilo que está escrito aqui, mas tem sido aquilo que a gente tem visto: prosperidade, o ganho, o querer as coisas desse mundo. Não a eternidade tem feito parte das igrejas. O que fazia diferença na vida daqueles homens e mulheres de Deus, dos discípulos, era o quanto eles almejavam estar com Jesus, o quanto eles almejavam estar na glória com o Pai. Era isso que fazia toda a diferença na vida deles. E o que a gente vê lá fora, que a gente tem visto, é uma igreja mundana. Uma igreja mundana porque não tem mudado, tem se conformado com o estilo de vida do mundo. E eu não falo só de lá de fora não, porque tem vidas aqui dentro que também vivem da mesma forma. Vivem da mesma forma. É necessário que a gente mude. É necessário que nós venhamos a tomar uma postura de verdadeiros homens e mulheres de Deus, de cristãos que creem nessa palavra, que olham para cá e não pensam que isso aqui é um conto de fábula, que isso aqui é uma mentira, mas é uma verdade. Se Deus fala que vai suprir, vai suprir. Se Deus fala que não vai ter, que vai ter paz na nossa vida, sobre a nossa vida, vai ter paz. A gente precisa crer nessa palavra. A gente só pode crer. A gente só começa a crer com esse momento de comunhão que a gente tem, de intimidade. Se a gente não tem, como é que a gente vai conseguir almejar essas coisas? A igreja, eu tenho convicção disso. A igreja no Brasil, ela só não é perseguida porque ela é mundana. Porque o pouco que a gente faz aqui, o pouco que a gente fala de radicalismo aqui, as pessoas já se levantam contra a gente. Imagine se todas as congregações espalhadas pelo Brasil fizessem mesmo. Você acha mesmo que a igreja não seria perseguida? É porque não há diferença. Não há diferença. A gente não crê, a gente não está crendo naquilo que as escrituras dizem para a gente, que a gente pode fazer, que a gente é capaz de fazer. Eu falo isso para vocês, mas eu me confronto dentro de mim com essas coisas também. Por isso eu me coloco todo dia diante do Senhor, pedindo para Deus que eu mude para que eu possa mudar as pessoas que estão à minha volta, para que aí sim a gente possa ir lá para fora fazer a diferença, pregar o Evangelho com poder, com autoridade, com unção, com ousadia. Mas se não haver essas coisas, se não houver essas coisas, não vai adiantar de nada. A gente vai continuar vivendo, a igreja vai continuar vivendo a mesma história. Já vem vivida ao longo de anos. Então tem que haver essa mudança. Jesus, ele veio numa época onde os fariseus, aqueles que eram membros de seitas, viviam completamente cercados por uma atmosfera apóstata, uma atmosfera afastada de Deus. Viviam externamente, não interiormente. Não havia mudança interior daqueles homens. E Jesus veio confrontando, trazendo uma mudança para a vida deles, trazendo uma mudança para aquele povo ali. Se você for ver, muitos rejeitaram por ali. Jesus ele foi rejeitado por muitas pessoas.
Essa mudança ela não pode ser apenas externa da igreja. As pessoas acham que pelo fato de parar de beber, de fumar, de usar droga, elas se converteram. Aí eu pergunto: testemunha de Jeová bebe? Budista bebe? Fuma, faz o que for? Os judeus, só que eles não nasceram de novo. Eles não nasceram do Espírito. A mudança não vem só pelo fato das coisas externas que a gente deixa de fazer, não. A nossa mudança, a nossa transformação vem do nosso interior, do quanto o nosso caráter foi mudado, foi transformado. Se não houver essa mudança, não há salvação para nossas vidas. Não adianta só parar de beber, de fumar, não adianta só sentar aqui nas cadeiras, louvar o Senhor, depois ir embora para casa e fala um palavrão, xinga, trata mal os outros, faz a mesma coisa que a gente fazia no mundo antes. Isso não é mudança interior. Se a gente só apenas mudou exteriormente, deixamos de fazer algumas coisas. Se eu falo para minha avó: vó, você tem que se converter, porque eu parei de beber, eu parei de fumar, você tem que se converter por isso. Ela vai falar assim: tá bom, mas eu parei de fumar e estou aqui. Ela parou de fumar. Mesma coisa é a gente. A gente precisa, nós precisamos dessa mudança interior. E a igreja só vai começar a cumprir o propósito dela. Nós vamos começar a cumprir o nosso propósito aqui nessa terra se essa mudança interior for gerada no nosso coração. Se nós não cumprirmos o propósito de Deus aqui nessa terra, eu fico imaginando no dia do juízo, Deus abrindo o livro das obras na nossa frente, fazendo aqui: ó, isso aqui foi feito com motivação errada, bota no fogo, tá fora. As obras feitas com motivações erradas. Outras determinadas coisas também nos levam a essas coisas relacionadas à palavra de Deus. Hoje nós fomos em determinado lugar, no enterro do pai do Bruninho, e ali eu fui muito ministrado pelo Espírito Santo. Como Eclesiastes fala que é melhor você ir num lugar onde há morte do que onde há festa. E ali realmente se cumpriu aquela palavra, porque na hora que a gente olha para aquilo ali, a gente fala assim: Senhor, apenas o que eu fiz para Cristo nessa terra é que vai valer a pena. Nada daquilo que eu fiz para mim, vai valer a pena. Apenas o que eu fiz para Deus vai valer a pena aqui nessa terra. E o quanto que a gente tem feito para Deus, quanto do nosso tempo, quanto da nossa vida a gente tem se dedicado para as coisas de Deus. Nossa vida vai ser em vão aqui nessa terra se a gente não cumprir o propósito de Deus. Vai ser em vão aqui nessa terra. Mas se você chegar diante de Deus e Deus falar assim: ó, você poderia ser isso tudo aqui, mas você não foi, porque você não buscou ser isso aqui. Você preferiu as coisas do mundo, você preferiu seus próprios desejos, você preferiu fazer as suas próprias vontades. Você não viveu isso tudo aqui que eu tinha para fazer para você. Fico imaginando a dor de uma pessoa ouvir isso do próprio Deus. E Deus mostrando isso para elas. Você consegue imaginar você chegando diante de Deus agora? Consegue imaginar você chegando diante de Deus e Deus falando assim: ó, eu queria que você fosse desse jeito aqui, mas você não foi. Imagine a dor que você vai sentir ali na hora. Porque vai ser mostrado para você uma coisa excelente, uma coisa boa, agradável e perfeita. E você foi e escolheu os desejos do seu coração. Precisamos cumprir o propósito de Deus. Eu fiz não fiz um propósito. Há tempos atrás o Espírito Santo falou assim comigo: Lucas, você vai fazer determinada coisa, eu vou te mostrar algo durante isso. Vou te mostrar várias coisas durante esse processo que você vai estar passando. Falei: amém, Senhor. E eu comuniquei isso apenas para uma pessoa. Falei assim: olha só, eu vou estar fazendo isso.
foi o Tiago. Ele até esqueceu. Falei assim, Tiago, eu vou estar fazendo isso, tá? Há um tempo lá atrás. Aí, há pouco tempo atrás, eu comecei a fazer. Comecei a deixar minha barba crescer por um período de tempo. Falei assim, o Senhor falou comigo, deixa tua barba crescer, que eu vou fazer você passar por coisas, as pessoas vão falar coisas para você, e eu vou te mostrar o que a igreja vai passar, se ela começar realmente a cumprir o propósito de Deus. Pessoas que cumprem o propósito de Deus, já começam a viver por essas coisas, já começam a passar essas coisas. Mas se a igreja começar a viver isso, aí ela vai começar a passar por essas coisas. Logo quando a barba estava crescendo, a princípio, ninguém falava nada. Mas quando começou a fazer uma diferença, que a mudança começou a fazer diferença, as pessoas começaram a notar. E a partir do momento que as pessoas começaram a notar, elas começaram a zombar. Fala assim, pô, tá de brincadeira, cara, isso aí tá muito feio. Tira isso. Tá muito feio isso aí, cara. Tira isso. Aí o Espírito Santo vinha e me falava. É assim que vai acontecer. É assim que vai acontecer quando a igreja se posicionar. Quando a igreja se posicionar, que ela começar a fazer diferença, quando ela começar a mudar, realmente, o mundo lá fora vai falar assim, pra que isso aí? Pra que vocês estão fazendo isso tudo aí? Não há necessidade disso aí. Aí em seguida, foi como eu falei, Tiago tinha avisado para ele, mas eu creio que foi o próprio Deus que fez isso, permitiu isso acontecer. O Tiago era a pessoa que mais falava da minha barba. Tira isso, todo dia. Ele chegava e falava isso para mim. O Espírito Santo foi e ministrou no meu coração. Você está vendo? Você avisou para ele o que você vai fazer. Mas ele esqueceu. É assim que acontece quando as pessoas escutam a minha palavra, saem daqui e esquecem. Vão fazer qualquer coisa, menos orar e ler a palavra. Saem daqui confrontados e vão fazer qualquer coisa, menos orar e ler a palavra. Menos buscar o Senhor. E a mesma coisa aconteceu com a vida do Tiago. Eu avisei para ele, mas ele esqueceu. E a partir do momento que ele se esqueceu, ele começou a se virar contra mim. E assim acontece com as pessoas, quando elas se esquecem daquilo que é pregado, elas começam a se voltar contra o verdadeiro Evangelho, contra a verdadeira palavra de Deus. Começam a murmurar, começam a achar que as coisas estão radicais demais. É assim que acontece. Aí depois, logo em seguida, quando eu estava já terminando, eu ia fazer a barba 2 dias depois. Veio a Tica, parou aqui na limpeza, falou assim, vem cá, mano, quer ficar feio? Quer ficar feio? Falei, não, Tica, é isso. Não, mas precisa ficar feio? Precisa ser desse jeito? Aí eu parei assim para pensar, eu falei assim, cara, não é mesmo, acho que eu estou sendo radical demais. Não é necessário essas coisas não. Então a palavra não está dizendo isso, que eu tenho que deixar a barba crescer para o Senhor falar comigo. Acho que eu estou sendo realmente radical demais. Aí quando eu parei para pensar, o Espírito Santo foi e falou comigo assim, é isso que você não pode deixar acontecer. Quando a sua mudança começar a gerar impacto no mundo, é isso que você não pode deixar acontecer. Achar que você está sendo radical demais. Porque como a gente aprendeu aqui, o radical ele vem o quê? De raiz. Se nós estamos firmes nessa raiz, se nós estamos fazendo parte dessa raiz, nós estamos enxertados na videira, nós estamos crescendo, nós estamos buscando. Parece loucura a gente numa sexta-feira passar 5 horas de culto aqui dentro. Mas vai ver quem está vivendo isso lá fora. Vai ver se alguém vive isso. Nós somos privilegiados de estar aqui. E eu não canso de agradecer isso para Deus. Pelas pessoas e por esse lugar. Porque tem transformado a minha vida. Por eu ter levado a sério tudo que tem sido pregado, a minha vida tem sido transformada. Eu não choro só por mim, não. Eu choro por vocês. Eu choro por vocês. Porque eu sinto dor quando eu vou olhar pela igreja e eu começo a pensar nas vidas que poderiam estar vivendo aquilo que eu estou vivendo e não estão vivendo. As vidas que poderiam estar junto com a gente, buscando, pregando a palavra, saindo junto com a gente para pregar o Evangelho e não estão vivendo isso. Isso é triste. Não acha você que a gente não está nem aí para você, não. Porque tem vidas clamando por você. A gente está aqui toda quarta-feira de manhã, clamando pela vida da igreja, por cada pessoa
pessoa aqui da membresia. E só também as mesmas pessoas que dormem. É incrível. A gente fica na intercessão. Não acha que vocês estão aqui olhando, sentados, virados para cá, que a gente não está olhando vocês, não. Pelo contrário, a gente está intercedendo pela vida de vocês. A gente está vendo que vocês estão passando batalha para poder escutar a palavra, para poder orar. Porque, com certeza, se a gente só olhar para a vida das pessoas que passam por essas coisas, a gente vê que a vida dessas pessoas não é uma vida de oração, não é uma vida de leitura da palavra. O maior objetivo do homem aqui nessa terra, a única coisa que a gente tem para cumprir aqui nessa terra é o propósito de Deus. Uma frase que o Espírito Santo me deu e falou assim: Lucas, o universo gira em torno do cumprimento do meu propósito, do propósito eterno de Jesus, de Deus, que é formar uma família de filhos semelhantes para Jesus. Só que cabe a nós, eu e você, nós entrarmos nesse propósito. Nós buscarmos estar dentro desse propósito que Deus designou para a gente. Aquele sonho, um sonho que eu tive, que eu contei aqui nas 24 horas, que era um furacão, e aquele furacão ali representava a igreja cumprindo o seu propósito. Eu louvei a Deus não pelos desastres que aconteceram, mas quando aconteceu aquela ventania, eu pude ver. O Espírito Santo na hora ministrou no meu coração e falou assim: isso daí é uma pessoa cumprindo o propósito de Deus. Olha o que ela faz. Uma pessoa. Imagine várias pessoas ao mesmo tempo, eu, você, todos aqui, cumprindo o propósito de Deus. O que a gente vai fazer lá fora? As obras que nós vamos fazer lá fora. Eu pude provar disso, experimentar disso, quando nós fomos, a gente saiu daqui para ir lá para Saquarema. E eu falei, durante a semana, ali na sexta-feira, antes do culto, na intercessão, eu falei: Senhor, eu não quero estar indo por mim mesmo, eu não quero estar indo porque eu quero me divertir, porque eu quero ir à praia, não, mas eu quero ir para lá com um propósito. Eu quero ir para lá porque o Senhor está me levando para lá, porque o Senhor está me chamando para ir para lá. Comentei com o Verri, falei: Verri, fique em oração, eu não quero ir. Eu estava disposto a não ir, se no culto o Espírito Santo falasse: Senhor, eu quero que você vá. Eu estava disposto a não ir, mesmo com a mala pronta, com tudo pronto. Eu estava disposto a não ir. Mas o Espírito Santo foi e falou: vai. E a gente chegou lá, a gente saiu daqui com um ato profético na cabeça. E só fazíamos um ato profético. Chegamos lá, Deus proveu caixa de som, Deus proveu várias outras coisas, deu uma peça para o Rafael na hora, que a gente pôde ensaiar. E ali, quando as meninas começaram a dançar, a intercessão em volta, o pessoal intercedendo, e aquele mover, quando eu olhei para as vidas, a praça inteira parou, que era mais de 50 pessoas paradas, olhando as meninas ministrando, e elas indo nas vidas, ministrando sobre as vidas. Depois veio o teatro, a gente trazendo a palavra através do teatro. E mais de 10 pessoas entregando a vida para Jesus. Depois a gente levantando um altar naquele lugar, fazendo um ato profético naquela praça. Eu falei assim: Senhor, se nós cumprirmos o teu propósito aqui, a gente vai destruir as obras do diabo. Se a tua igreja começar a viver e a buscar cumprir os propósitos de Deus, a gente vai destruir as obras do diabo. A gente juntos, como povo, construir a Torre de Babel. Eles juntos, unidos, como o pastor também estava falando aqui, unidos e unânimes, com o mesmo pensamento. A gente vai lá para fora. Primeiro que a gente vai começar a edificar as nossas vidas uns dos outros. E quando a gente for lá para fora, a gente vai fazer a diferença lá fora. Nós vamos começar a mostrar para o mundo realmente a verdadeira mudança. Não é só uma mudança de que eu parei de beber, eu parei de sair para ir para balada, eu parei de fazer algumas coisas, não. Mas é uma mudança interior, uma mudança de caráter, de postura. Quando a gente começa a viver esse propósito de Deus, uma das coisas que vai ser fato na nossa vida com Deus vão ser as perseguições. Por isso que eu falei que a igreja aqui no Brasil ela só não é perseguida por esse fato. Pela igreja em si não está cumprindo o seu propósito. Como eu dei o exemplo, o pouco daquilo que a gente
faz aqui, as pessoas não falam. Então a primeira coisa que a gente vai começar a viver são essas perseguições. São as perseguições, são ser afligidos, angustiados em favor do Evangelho. O Espírito Santo eu estou falando aqui, eu particularmente não conto esse sonho para quase ninguém. Esses 3 sonhos que eu tive durante o período, na mesma semana, particularmente eu não conto para quase ninguém. Porque eu creio assim que, às vezes, se eu contar, as pessoas não vão receber da maneira correta, ou vão achar que isso não pode acontecer. Mas foram 3 sonhos que eu tive em 2012, seguidos, na mesma semana. Nesse sonho, uma das coisas que acontecia, a primeira coisa que acontecia, nós estávamos aqui dentro da igreja, acuados, aqui dentro da igreja, como se tivessem pessoas lá fora querendo pegar a gente aqui dentro. E aqui saíam pessoas para ir lá fora, para falar, para pregar o Evangelho. E aquilo ali, quando eu acordei, o Espírito Santo já me deu um sinal. Falou assim: do jeito que vocês vão continuar cumprindo o meu propósito, vocês vão ser perseguidos. Na mesma semana, o Espírito Santo foi e me deu outro sonho. A gente saindo daqui, com várias faixas na mão, saímos da igreja, com várias faixas na mão, como se a gente tivesse ido fazer um protesto contra aquilo que estavam fazendo contra nós. Até então, a gente ainda tinha o direito de sair e protestar contra aquilo que estavam fazendo contra a igreja, contra os cristãos. Tinha essa oportunidade. Logo em seguida, Deus me deu um sonho que nós não estávamos mais aqui. Nós estávamos dentro de uma floresta toda escura. A gente entrava por um caminho todo escuro, como se a gente estivesse escondido. Aí quando eu chegava dentro dessa floresta, lá dentro tinham muitas luzes, aí os louvores estavam tocando, e as pessoas todas elas estavam alegres. Aí eu chegava para a pastora e falava: pastora, por que a gente está aqui? Ela: porque estão perseguindo a gente, meu filho. Estão atrás da gente. Só que a diferença, sabe qual era? A gente estava ali naquele lugar sendo perseguido, mas regozijante, porque a gente estava fazendo parte do corpo de Cristo. A gente estava fazendo parte das aflições de Cristo naquela cruz. Essas coisas vão acontecer. Outra coisa que o Espírito Santo me deu, outro sonho que o Espírito Santo me deu, eu estava no sonho e eu não conseguia pegar nem sequer um livro. Não era nem a Bíblia, mas era um livro qualquer. O diabo não deixava eu pegar um livro sequer. E quando eu acordei, o Espírito Santo falou assim comigo: se a minha palavra hoje fosse retirada de vocês, a Bíblia, se vocês não pudessem mais olhar para a Bíblia, quanto da palavra de Deus está aí no coração de vocês? Se hoje nós não tivéssemos mais a Bíblia, quanto da palavra de Deus estaria no nosso coração? Porque o sair da Bíblia das nossas mãos é apenas o princípio das dores. É apenas o princípio daquilo que a igreja vai passar. O salmista falou assim: foi-me necessário ser afligido para que eu pudesse guardar os teus estatutos. E é o que vai acontecer com a igreja. Para que ela venha guardar os estatutos do Senhor, vai ser necessário que ela venha ser afligida para que isso venha acontecer. Eu quase não revelo isso para ninguém. Primeira vez que eu estou falando em público. Poucas pessoas sabem disso. Mas como o Espírito Santo me trouxe a memória aqui agora, eu já creio que seja um alerta para nossas vidas, de que algo já está muito próximo de acontecer. Se vocês não creem, o problema é de cada um que não crê. Mas eu creio. Porque assim a palavra de Deus me diz que nos últimos dias seria. Vamos abrir 1 Tessalonicenses 3, capítulo 3. Como eu estava falando, a dor, as perseguições, as tribulações, elas vão fazer parte da nossa vida, do cumprimento de Deus na nossa vida, do nosso ministério, daquilo que Deus nos chamou. E olha o que o apóstolo Paulo, ele diz para a igreja de Tessalonicenses, versículo 2: enviamos Timóteo, nosso irmão, ministro de Deus,
e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Fazia parte do ministério do apóstolo Paulo pregar para as igrejas e para as pessoas que elas passariam por esse determinado tipo de coisa, que elas seriam afligidas, passariam por tribulações, passariam por momentos de escassez, mas nada iria faltar para eles. E o Senhor tem nos preparado para isso, para estes momentos. Nós temos recebido a palavra de Deus, porque Deus tem nos preparado para esse momento. A vida do Senhor está cada vez mais próxima. Não só a vinda dele, mas até mesmo pode ser a nossa vida daqui a pouco. Porque a gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida daqui a alguns minutos. Quem sabe Deus já queira retirar a nossa vida daqui dessa terra, agora, nesse momento. O Senhor pode voltar para qualquer um, a qualquer momento. Se a gente não estiver cumprindo o propósito de Deus, vai nos fazer falta isso. Porque a presença do Senhor, ela não habita no inferno. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 15, versículo 14. Os povos os ouvirão, eles estremecerão. Apoder-se-á uma dor dos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se pasmarão. Dos poderosos, dos moabitas, apoderar-se-á um tremor. Derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor cairá sobre eles. Pela grandeza do teu braço, emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado, ó Senhor. Até que passe este povo que adquiriste. Na quarta-feira de manhã, quando o Espírito Santo ele me deu essa palavra, ele me guiou até um certo ponto. Ele me conduziu a estar levando a palavra de um jeito em relação ao cumprimento do propósito de Deus. Como eu falei para vocês, isso vai fazer parte da nossa vida, do nosso ministério. Talvez vocês já estão passando por isso, por essas dores, perseguições dentro de casa, porque eu passo por essas coisas também. Talvez pais que vocês queiram que se convertam, ainda não se converteram, suas famílias. Vai ter situações nas nossas vidas que a gente vai pensar, vai parar e falar assim: Senhor, como o Josimar falou aqui na quarta-feira, será que o Senhor me ama verdadeiramente? Será que o Senhor não me abandonou? Mas todos esses momentos vão ser momentos que nós vamos estar crescendo com Deus, que o nosso caráter ele vai estar sendo moldado, que a nossa vida ela vai estar sendo moldada em Deus, nosso caráter ele vai estar sendo aperfeiçoado em Deus. São os momentos de dor, de aflição, de angústia, de tribulação. São nesses momentos que nós vamos estar crescendo em Deus. Talvez vocês já estão passando por esses momentos. Isso é só o princípio daquilo que a gente vai passar para o cumprimento do propósito de Deus. Eu não vi na Bíblia inteira nenhum homem de Deus cumprir o propósito de Deus dele aqui nessa terra sem passar por esses momentos. Jesus foi o homem mais santo que pisou nessa terra. Foi o santo que pisou nessa terra. E foi o homem que mais sofreu para cumprir o propósito de Deus. Deus ele nos deu esse propósito, um chamado, aquilo que nós temos que fazer aqui nessa terra. E uma das nossas principais companheiras nesse processo de cumprimento de propósito vão ser as nossas lágrimas. Aquilo que a gente sofre para cumprir o propósito de Deus. Se a igreja começar a realmente viver o propósito de Deus, ela vai começar a chorar, porque ela vai começar a viver as bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados.
Quanto que a gente tem chorado pela vida do nosso irmão, pela nossa família, por amar a Deus, pela glória de Deus, as lágrimas pela glória de Deus. Quantas lágrimas nós temos derramado por isso? Quantas lágrimas nós temos derramado? A palavra de Deus fala que existe um odre preparado para nós, separado para nós. E quantas das nossas lágrimas têm sido depositadas naqueles odres em favor do cumprimento do propósito de Deus nas nossas vidas? Quantas lágrimas nós temos derramado em favor disso? Eu até tento pregar a mesma coisa que eu prego quarta-feira de manhã, mas eu não consigo. Eu até tento, mas eu não consigo. O Espírito Santo ele muda todas as coisas. Deus ele muda todas as coisas. Porque tem pessoas aqui que precisam se conscientizar do que é reino de Deus, do que é viver para Deus. Estão jogando seus dons, os seus talentos fora. E Deus vai cobrar isso no dia de juízo. Deus vai cobrar daquilo que você não tem feito, aquilo que você tem deixado de fazer. Deus ele vai cobrar e vai requerer de volta. Comece a se arrepender aí no seu lugar. Comece a falar para Deus. Não sou eu que estou falando, não. Não sou eu que estou falando. É o próprio Espírito de Deus. Foi como eu falei. A princípio, eu quero pregar uma palavra. A princípio, eu quero trazer uma palavra que traga um ânimo para a igreja, que traga um renovo, que as pessoas sejam consoladas. Mas Deus muda tudo. Muda tudo por cuidado da nossa vida. Pelo cuidado que Ele tem da nossa vida. Porque talvez se eu pregasse como eu preguei na quarta-feira de manhã, você não ia poder estar escutando isso que você está escutando agora. Deus te exortando porque está te chamando de filho. Não está te chamando de bastardo, está te chamando de filho. É por isso que Ele está te exortando. Porque Ele quer ver você cumprir o propósito dEle. Se você não cumprir, você vai chorar lágrimas amargas como de Caim. Só que não vai ser aqui mais nessa terra não. Vai ser no inferno. Porque lá vai ter pranto e ranger de dentes. Vamos nos conscientizar. Vamos nos conscientizar. Quantas palavras a gente vai precisar ouvir e ficar escutando para que a gente possa começar a viver o propósito de Deus? Quantas vezes a gente está aqui quarta, sexta e domingo? Outras pessoas nós encontramos na igreja que ministram sobre as nossas vidas durante a semana. E quantas vezes a gente vai precisar escutar as pessoas falando a mesma coisa com a gente? Que não é por aí, que não é desse jeito, que precisa melhorar, que precisa dar mais. Fora as pessoas, ainda tem o Espírito Santo que te cobra. E tem endurecido o coração, como o povo de Israel no deserto. Estava observando a vida de José, e durante o cumprimento do propósito de Deus na vida de José, eu vi o que não faltou na vida desse homem. Foi ele sentir dor, foi ele sentir saudade, pelo cumprimento do propósito de Deus na vida dele. Deus deu um sonho para José, falando: José, vai acontecer determinada coisa. Só quando você vai ver o cumprimento do propósito de Deus na vida de José, José foi perseguido pelos irmãos, pelos da própria casa, pelos da família, foi mandado para uma região distante, para um lugar distante, aonde ele estava, ele sendo bênção onde ele estava. Mulher de Potifar veio, arrumou um jeito, diabo veio, arrumou um jeito de fazer com que José fosse aprisionado. Mas tudo isso com a permissão de Deus. Tudo isso com a permissão de Deus. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente não entende. Situações na nossa vida que nós não entendemos. A gente está sendo injustiçado. Estamos fazendo a vontade de Deus, mas estamos sendo injustiçados.
por estarmos buscando a Deus, por estarmos querendo mais de Deus, estamos sendo injustiçados por essas coisas. Você pode ver, toda vez que você se dedicar a buscar Deus, vão se levantar pessoas para que você retroceda. Situações para que você retroceda. Aconteceu isso na vida de José. Só que ali naquele momento ali, eu creio que José, conhecedor de Deus, conhecedor das coisas de Deus, porque ele buscava Deus, naquele momento ali, teve o caráter dele moldado, teve o caráter dele aperfeiçoado, mesmo no momento de dor, o povo de Israel, no deserto, o povo estava ali dentro do Egito, o povo não conhecia Deus, eles só ouviam falar daquele Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Só que a partir do momento que Deus começou a se manifestar com sinais, maravilhas, que Deus levantou o nome de Deus, levantou Moisés para poder conduzir o povo, eles começaram a ter experiências com Deus. O povo de Israel começou a ter experiências com Deus. E aquilo que a gente está passando hoje, que nós estamos passando hoje, os momentos difíceis, de dor, de aflição, de tribulação, serve para que seja gerada experiência no nosso coração. Experiências que vão ser levadas tanto para as outras pessoas lá fora, quanto para a nossa caminhada, que nós temos de fé em fé. Que vai partir, começa um momento, eu falei isso quarta-feira de manhã, logo no início da nossa conversão, nós somos guiados pelo nosso emocional, Deus vem nos guiando, aquilo que a gente sente, presença de Deus maravilhosa, tudo muito bom. Só que chega um momento que Deus ele começa a permitir que certas coisas aconteçam para que a nossa fé comece a ser provada. E aí a gente não vai começar, a gente vai parar de viver pelo emocional e a gente vai começar a viver pela fé. Racionalmente. A começar a viver racionalmente. Não mais por emoção, mas racionalmente. E assim aconteceu nesse capítulo 15, do versículo 14, é uma prova daquilo que Deus fez. Foi para quê? Para que os outros povos, as outras pessoas, vissem qual era o Deus que ele servia, que o povo de Israel servia. E aquilo que a gente passa serve para que as pessoas vejam em nós o Deus que a gente serve. A nossa mudança, a nossa transformação serve para que as pessoas vejam em nós as mudanças que o nosso Deus faz na gente. Eu nunca vi um viciado largar a droga, sair da prostituição, pessoas largarem a prostituição sem ser através desse livro aqui. Eu nunca vi. E a gente precisa levar isso para o mundo lá fora. Eu não sei o que cada um está passando em relação ao cumprimento do propósito de Deus, a cumprir o propósito de Deus na vida de vocês. Eu não sei o que cada um aqui possa estar passando. Foi como eu falei, a propósito, meu propósito, o que eu queria era trazer uma palavra, mas o Espírito Santo me direcionou a trazer outra coisa totalmente diferente daquilo que eu mesmo pensava que eu ia trazer. Mas eu sei que muitas pessoas entram aqui por essas portas. Quando a gente fica ali na intercessão, a gente sabe que entram muitas pessoas aqui dentro da igreja pensando em desistir. Que entram muitas pessoas aqui na igreja achando que nunca vão conseguir cumprir o propósito de Deus, que não creem na palavra de Deus. A gente sabe porque o Espírito Santo nos dá essa sensibilidade para que a gente possa interceder por cada um de vocês. Queria saber se tem alguma pessoa aqui que quer entregar a sua vida para Jesus. Alguém que nunca fez uma confissão de fé. Pode ser a sua última oportunidade, a sua última chance estar aqui nesse lugar. Não foi você que veio parar aqui. Não foi as pessoas, suas amigas, seus parentes que trouxeram você para cá. Foi o próprio Deus que trouxe você para cá por amor à tua vida.
Você está escutando todas essas palavras porque existe um Deus que te ama, um Deus que quer a tua vida, um Deus que tem um propósito para você. Deus tem um propósito para você e Ele quer cumprir esse propósito na sua vida. Você não está aqui nessa vida, você não está aqui nessa terra em vão. Ele te chamou para fazer algo e Ele quer a sua vida. Queria que vocês fechassem os olhos agora e começassem a pensar naquilo que vocês têm passado para cumprir o propósito de Deus. As dificuldades que vocês têm passado para carregar a cruz. A cruz, ela não é um fardo, querido. A cruz, ela não é pesada. Ela se torna pesada quando você começa a olhar para as coisas desse mundo, ao invés de pensar na recompensa, na eternidade que está preparada para você. A cruz não é um fardo. Não tem o Evangelho como fardo. Porque Jesus falou que o meu jugo é leve e suave. Mas Ele falou essas palavras crendo que os seus discípulos pensariam não nas coisas desse mundo, porque foram ensinadas para eles, mas sim nas coisas que são eternas, nas coisas que são preparadas para eles, que foi preparado desde a consumação dos séculos para a vida de cada um deles. Quero que vocês escutem esse louvor, porque como eu falei para vocês, as lágrimas, elas vão fazer parte do nosso cumprimento, do cumprimento do propósito de Deus, nosso cumprimento aqui nessa terra. Eu creio que todo mundo aqui já derramou lágrimas em favor do cumprimento do propósito de Deus por vidas, em intercessão. Então eu quero que você escute esse louvor e que o Espírito Santo te renove, te leve a uma nova dimensão, que tudo que foi falado aqui não venha sair do seu coração e venha meditar todas essas coisas que foram faladas aqui. Lembre-se que nós somos corrigidos porque nós somos chamados de filhos, não de bastardos. Amém? Ainda restam